A gente vai falar um pouquinho aqui da parte econômica, tem alguns assuntos relevantes aí da ordem do dia, né, que estão sendo discutidos. A gente teve aí um grande evento, né, dentro da área econômica, né, foi aquele XP. A XP geralmente faz um XP Experience, né, que eles falam, eles sempre acabam fazendo uma vez por ano, pelo menos, um evento que reúne grandes personalidades. Isso acaba repercutindo muito a visão da própria XP. Né, esse ano eles contaram aí com a figura do Paulo Guedes, que também ele vai ser muito relembrado aqui na ordem do dia da parte econômica. Então, só para situar vocês, o que está acontecendo com o Ibovespa? O Ibovespa está em alta, está todo mundo feliz que a gente passou a meta lá dos 100K, que a gente brinca aqui, o Faria Limer sempre acaba brincando aqui, para quem acompanha, queria fazer uma festa, etc. Se batesse o 100K, bateu o 100K. O que é o 100K, né? Quando a gente bate 100 mil pontos lá na Bolsa de Valores. Hoje, para vocês terem ideia, tá? Com o fechamento de sexta-feira, a gente está entre 102, 888, 103 mil pontos, né? Então a gente conseguiu manter essa média, os investidores estão muito felizes, né? Tá todo mundo ganhando, aquela beleza, aquele argumento sempre que eu gosto de ressaltar para vocês. Tá todo mundo ganhando dinheiro fácil porque tá as ações subindo, tô ganhando dinheiro porque eu comprei na baixa, vou vender na alta, etc e tal. Mas, vejam só, o próprio BTG, que eu diria que é um dos maiores, se não o maior banco de investimentos que a gente tem, começou a fazer um estudo para ver se esse 100K aí que tá ocorrendo no Ibovespa de fato se concretiza. O que é isso, né? Se de fato essa grande valorização, essa movimentação financeira é condizente, né, com a nossa realidade econômica. Por diversas vezes eu falei para vocês, olha, muita atenção, a gente está num cenário de pandemia, isso às vezes não se reflete no que está acontecendo, né, tem muita especulação, tem muito trader dia a dia, etc, tal. E aí, finalmente lançaram um documento, né, um documento que comprova que há um descolamento dessa economia, eu diria, de títulos com a economia real, a economia nossa do dia a dia, né? Eu acho que não precisa ser tão especialista para perceber que isso de fato estava acontecendo. E o BTG afirmou que é na ordem de 3 vezes para mais. O que é isso? Significa que hoje, vamos supor que a gente tem um índice de 2 vezes 3, 6, significa que a ordem de descasamento é de 3 vezes. Ou seja, um título que vale 2, na verdade, ele está valendo 6 porque ele está descasado com a realidade do nosso mundo, do nosso dia a dia. Ou seja, esse 3 é uma especulação acima do que está acontecendo. Isso foi feito um parâmetro, foi feito uma econometria lá rodada pelo BTG e eles chegaram nesse número 3. Ou seja, mais uma vez, comprova que os investidores estão totalmente descolados da realidade. Já estão se falando de muitos fundos. E por que estão se discutindo de fundos? Porque justamente isso vai ter a ver com a reforma tributária, né? E eu já vou chegar nesse assunto, né? O que eu quero comentar é justamente a própria reforma tributária e que tem a ver com esse movimento de descasamento e essa necessidade de especulação das pessoas. Primeiro, por quê? Quando tem esse descasamento da realidade, os investidores estão pensando do seguinte modo: olha só, pode ser que daqui a pouco vai ter uma vacina, tudo vai voltar ao normal, né? E isso vai ser muito rápido. E a gente sabe, tá? Enquanto autoridade monetária, enquanto policymakers, né, tomadores de decisão, enquanto os próprios economistas olham isso, a gente fala assim: existe um descasamento entre o que de fato está acontecendo e o que de fato vocês tomam decisão. O que é isso? A expectativa sua demora um certo tempo para ela se realizar. Como eu já estou falando para vocês que é na ordem de 3 esse descasamento, significa que é mais curto esse período. Então, você tem uma expectativa para amanhã que ela está se realizando de um jeito mais rápido, né? Então, a demora que teria para isso se concretizar, ela está sendo um pouquinho mais rápida e, de fato, né, a gente está vendo aí justamente com a manutenção do índice tão em alta, né? E por que isso? De novo, essas expectativas positivas com a vacina, expectativa que o Covid vai passar rápido, isso continua alimentando o que? A expectativa desse cara que está investindo na Bolsa de Valor, que não é real. É isso que eu quero, esse é o ponto que eu quero chegar, que não é real. Ela é totalmente descasada, totalmente fora da realidade. E não bastando isso, a gente teve o evento da XP, que convidou aí as grandes personalidades, falando que, de fato, né, o mercado está num momento muito positivo, né, e começou a estimular essa demanda, essa necessidade por uma expectativa irrealista, uma expectativa
eu diria, de certo modo, muito positiva, muito fora dos parâmetros, mas que continuou sendo instigada ao longo aí desse evento, né, por diversas pessoas, diversas personalidades aí. O próprio presidente da XP, eu já comentei com vocês, o próprio CEO, né, agora eu uso o termo CEO, que é mais bonito, ele estava aí numa discussão com o próprio Itaú, né, se de fato, quem tem o melhor tipo de investimento, quem que tomou menos risco por conta dessas movimentações financeiras do dia a dia. E aí ficou aquela briga, ainda está até hoje, se ligar aqui a TV, acaba tendo algumas propagandas do tipo que o Itaú continua falando que nós somos isentos, a gente não precisa investir no próprio banco, enfim, continua essa mesma briga, porque na verdade as pessoas estão desconfiadas. Quem é um investidor um pouquinho aí mais seguro, que já conhece um pouco o mercado, tirou os seus rendimentos de renda fixa, está jogando a renda variável, que é bolsa, tá? Oscilação dia a dia, e alguns ainda muito mais conservadores estão jogando tudo isso na poupança e esquecendo de investir aí na pandemia, tá? Agora, dentro desse evento, a gente teve a presença do Paulo Guedes, que foi comentar justamente o quê? Foi comentar a possível, né, tão esperada, tão desejada reforma tributária, né? O Guilherme aqui na live passada bem até comentou, relembrou a gente, né, que é sempre o ministro da próxima semana, né? E, de novo, né, a seguinte declaração foi que na terça-feira que vem, é possível, né, que seja encaminhada uma primeira versão, não é a versão completa, dessa reforma tributária, né? E aí começou o grande questionamento, eu diria o ápice assim, da reforma, que foi a temida volta da CPMF, né? E o que eu quero lembrá-los é o seguinte, acredito que alguns não lembrem da CPMF ou não viram isso, mas a CPMF foi um imposto. Ele durou ali entre 97, 2007, tá? Não 17. E ele incide, né, sobre algumas transações, como a gente está entrando para o mercado um pouco mais digital, ele começa a incidir sobre as transações digitais no meio bancário, né? Essa seria a principal proposta. Mas o que eu quero que vocês relembrem, ou para quem não sabe, para que serve a própria CPMF? Como qualquer outro tributo, qualquer outro imposto que a gente tem, o princípio é de arrecadação, né? Então você arrecada, você gera uma receita e isso vai ter que ser distribuído em algum momento do tempo, em alguma parte ali do seu orçamento, né? E o que acontece? Dentro desse seu orçamento, você vai ter que destinar esse recurso, né? O que a gente chama as notinhas ali carimbadas para cada área. Tá? E a CPMF tinha como nota carimbada o quê? Eu arrecadava e transmitia isso justamente para a área de saúde, previdência e para um programa que a gente tinha de erradicação da pobreza. Tá? Como a gente está no cenário pós-pandemia, a gente já teve aí um indicativo, né, daquela proposta do Renda Brasil, é muito provável que a volta ou a nova CPMF tenha como base o mesmo objetivo de o quê? Arrecadar para uma determinada notinha aí carimbada, que é como base lá bem no fundo essa erradicação da pobreza ou a diminuição dessa desigualdade social. Lembrando, nada mais é o Renda Brasil do que um acúmulo de benefícios, né, que buscam melhorar a condição para aqueles brasileiros que são menos desfavorecidos, né? O grande questionamento para o Guedes nesse evento foi que, dado, né, essa necessidade, dado de estar no mundo digital, o mundo pós-pandemia, né, para vocês terem ideia, a taxa da CPMF no final de 97, se não me engano, é de 0,38%, né, sobre cada transação financeira. O Guedes falou que não haveria necessidade de ser uma tributação tão alta, tá? Porque lá atrás a ideia da tributação ser alta era justamente porque poderia, tá? A CPMF poderia substituir o imposto de renda, né? Então, como tem uma arrecadação diária e o volume é muito mais alto, você poderia reduzir lá no imposto de renda, deduz, né, do imposto de renda. Agora, como ele afirmou que não vai ter uma dedução desse valor do tributo, deve ficar em torno de 0,2% em cima das transações financeiras, né? O que significa isso? Que não vai ter uma alíquota tão alta. A justificativa, a princípio, é porque é uma base que vai ser muito ampla, né? Eu sei que aqui parece um pouco complicado esses conceitos, né? Mas ainda, como a gente está no campo muito do que pode ser, são alguns indicativos de como vai vir essa nova modelagem da CPMF, né?
A minha opinião aqui é o seguinte: espera um pouquinho, deixa ver o que de fato eles vão propor. Muito provavelmente, lá na discussão parlamentar, o Rodrigo Maia já afirmou que não é favorável, né, à volta da CPMF, então provavelmente vai ter algum outro tipo de acordo. E só relembrando vocês, tá? Não é a primeira vez que se discute a volta da CPMF. A gente já teve essa discussão, se não me engano, em 2008, 2011 e 2015. E nenhum desses 3 anos, de fato, a CPMF voltou, né? A gente tem aí um imposto que, teoricamente, substitui bem a CPMF, que é o próprio IOF, tá? Então, ainda é uma discussão muito incipiente, muito novinha, a gente tem que tomar um cuidado. Eu estou trazendo os principais pontos que provavelmente vão ser abordados aí ao longo da próxima semana, a partir da terça-feira. Se for alguma dúvida, depois vocês comentem. É um tópico um pouquinho mais denso, tá? E o que eu queria falar para vocês, o ponto que foi também muito questionado nessa reunião foi justamente a tributação de fundos, né? Não sei se vocês sabem, qualquer pessoa que tem uma renda, na verdade a gente chama de fundos familiares, né? Tem que ter uma renda mínima, você cria um fundo com alguns investidores e as pessoas aplicam aquele dinheiro como se fosse mais ou menos os fundos. A gente tem fundo imobiliário, a gente tem o fundo de shoppings, etc. Existem os fundos familiares, né? E a ideia com a nova CPMF era justamente tributar esses fundos. E que fundos? Fundos familiares. Mas reparem, é interessante essa tributação porque ela, na verdade, está tentando reformular uma coisa que a gente já discutiu aqui, que seria aquela taxação sobre grandes fortunas. Porque, afinal de contas, não é todo mundo, que nem eu comentei com vocês, existe um capital mínimo para poder abrir esse tipo de fundo. Não adianta eu e o Guilherme aqui, a gente se une e montar um fundo, supondo que a gente seja da mesma família, etc. Não, você tem um capital muito relevante para poder montar esse fundo e começar a fazer investimento. Então, de certo modo, tributar esse tipo de fundo significa que você já está pensando em um tipo de modelagem, tá, sobre essa taxação de grande fortuna. O que eu gosto sempre de lembrar quando a gente discute a taxação sobre grandes fortunas é que em um país como o Brasil, as pessoas, obviamente, já pagam impostos gigantescos, né? E quem é rico tem a grande probabilidade ou a grande facilidade de sair do Brasil e ir para um fundo aí, qualquer que seja, né? A gente fala os paraísos fiscais, né? Então vai para as Ilhas Caimã, ou eventualmente vai simplesmente para um outro país que não tenha tanta cobrança de impostos. E aí você tira, né? O Estado brasileiro acaba perdendo, e muito, né? Com essa falta de tributação. Tá? Isso é importante a gente também colocar como um ponto, eu diria, negativo aí, se a gente for pensar em tributação de grandes fortunas. Só para fechar esse tópico, para ver se o Guilherme quer comentar, para não falar muito a respeito, eu sei que é bem denso isso. Existe no mundo, tá, para vocês terem ideia, um movimento contrário, né, contrário a essa proposta que está sendo feita, mas que a gente costuma chamar, está sendo chamado, tá, de milionários pela liberdade. Né? O que é esse movimento? Esse movimento, na verdade, são 83 milionários que assinaram uma carta, se não me engano, na sexta-feira, pedindo que o mundo faça, de fato, a tributação, a taxação sobre as grandes fortunas. Né? Então, reparem, aqui a gente tem essa preocupação de não poder taxar as grandes fortunas, porque elas fogem do país, só que lá fora eles estão pedindo para que haja tributação das grandes fortunas, porque as pessoas que não têm condições no pós-pandemia vão sofrer e muito. Então, eles estão mostrando uma certa preocupação social. Vamos ver até onde isso pode, de fato, aí se concretizar, pode, de fato, auxiliar, ou pode alguém aí entrar com justamente esse processo aí para pedir a taxação das grandes fortunas. Lembrando, esse movimento vale essencialmente para quem está lá nos Estados Unidos, tá? São 83 milionários, eu diria que 80% desse número são pessoas, são americanos, tá? Então, é um movimento lá de fora. Diga, Guilherme, não sei se você quer comentar alguma coisa, eu vi que tem uma duvidinha aqui, mas vai comentando. Nathalie, tudo que você falou, né, como você bem disse, é extremamente complexo, né, é um assunto bem complicado, né, falar de reforma tributária é, antes de mais nada, falar de algo extremamente impopular, né, esse é um ponto importante, é extremamente impopular, mas é algo que muitos estados vão acabar discutindo por causa também da situação, né, do período após pandemia. Mas então,
Acho que assim, a questão da reforma tributária é uma questão muito complexa. Como você já bem disse e explicou aí muito bem em relação a alguns pontos, é muito complexa e ela tem não só esse aspecto que é o aspecto econômico, né, que é o aspecto efetivamente aí, né, do sistema tributário, mas a gente tem uma questão que é a questão política no sentido de como o governo vai transmitir a informação para a população sobre a reforma tributária. A gente não pode esquecer que toda reforma que é principalmente impopular, porque é uma reforma que vai acabar, né, agravando para algum lado, né, da população, alguém vai pagar aqui mais imposto, né, alguém vai acabar sendo, digamos assim, não contemplados da forma que queria, ou seja, alguém vai ficar insatisfeito, você sempre vai ter, né, forças aí que vão ser de resistência. E para isso, o governo ele precisa fazer uma coisa que talvez ele não tenha nem a noção de que ele precisa fazer, e porque realmente é um dos pontos fraquíssimos desse governo, que é a comunicação. Que é a comunicação, principalmente, né, entre não só as propostas do governo e o próprio Congresso, ou seja, no sentido da articulação política, mas também a comunicação para com a população. Porque o que a gente vê é um governo que está acostumado a falar para o seu nicho eleitoral, né, para o seu grupo de apoio. Quando vai fazer uma reforma, que é uma reforma extremamente complexa dessa, e a gente viu, a reforma da Previdência foi uma reforma que o Congresso encampou e o Congresso aprovou. Foi uma reforma que o Congresso deu andamento. Não foi efetivamente, por mais que a gente possa vir a ver, né, o governo Bolsonaro dizendo nós fizemos a reforma da Previdência. Quem fez a reforma da Previdência foi o Congresso. O Congresso que tomou as rédeas e o Congresso que fez ela ter andamento, inclusive com o bate-cabeça que o governo fez em relação a ela, inclusive com o governo ali tentando manter o máximo possível os penduricalhos e privilégios de classes, né, de apoio estrito dele. Então, o que eu quero dizer com tudo isso, Nathalie, é que o governo ele tem para si, e ele precisa acordar nesse ponto, um desafio enorme, que é passar para a população uma reforma que terá que ser feita, ou seja, passar para a população, explicar para a população que essa reforma terá que ser feita, quais são os pontos da reforma, por que ela vai ser feita, quem vai pagar mais, quem vai pagar menos, como é que vai ser o equilíbrio disso, e ainda articular com todas as forças que existem no país, que vão, obviamente, ou ser favoráveis ou resistentes à reforma que o governo quiser propor. Então, o que me preocupa muito e me deixa muito aí com uma pulga atrás da orelha e uma interrogação enorme é que o governo, pelo que ele tem demonstrado até hoje, é uma inabilidade enorme de diálogo com a população. Ele não consegue dialogar. Isso vem muito do ministro Paulo Guedes. O ministro Paulo Guedes é muito ruim nessa comunicação. Ele já foi muito ruim na forma da Previdência, né? A gente tem as pérolas dele, né? As frases dele, desde aquela frase, né, singular dele de que negócio é esse, de empregada doméstica ir para Disney, a outras frases, né, singulares dele. Ele é muito ruim nessa comunicação. Não é à toa que o governo, aliás, se aproximando do Centrão, aí se aproximou com o genro do Silvio Santos, né? O Fábio, o ministro Fábio da Comunicação, para tentar melhorar essa comunicação não só interna do governo, mas com a própria população. Então tem um desafio enorme pela frente, que é não só articular, negociar, no que ele já é péssimo, como também transmitir essa informação para a população, que eu duvido muito que do jeito que tem feito até agora ele consiga fazer de uma maneira efetiva. Aí a gente vai ver se a reforma tributária que for vir a passar será a reforma proposta pelo governo ou proposta pelo próprio Congresso, por alguma força, né, da Câmara dos Deputados, Senado Federal, etc., alguma outra, porque outras propostas aparecerão, não é só a proposta do governo. O governo ele vai mandar a proposta de reforma tributária dele e outras vão aparecer e vão ser encaminhadas para o presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Então, a gente tem um desafio enorme. Toda reforma que é impopular e que é complexa, como é a reforma tributária, ela tem que ter um bom diálogo e mais, uma boa, e aí entendam, né, o sentido da palavra no sentido positivo, uma boa propaganda. O governo ele precisa explicar, saber explicar e fazer dessa explicação algo que a população compre a ideia e que a população aceite, né? A gente lembra que uma das grandes dificuldades do Plano Real era efetivamente explicar para a população o que era o Plano Real, né? E foi uma das exigências à época do presidente Itamar Franco. O presidente Itamar Franco, ele, né, inclusive
passagens históricas aí com Gustavo Franco, com, né, o Pércio Arida, André Lara. Ele simplesmente, o Pedro Malan, sentou com eles e falou: vocês precisam me explicar o Plano Real de uma forma que uma pessoa leiga entenda, que a população entenda, porque vocês precisam explicar para a população o que é o Plano Real. E foi uma grande dificuldade, mas o presidente Itamar Franco teve essa sabedoria de fazer: olha, vocês precisam explicar para a população. E eu não vejo muito isso no ministro Paulo Guedes. Vamos ver como vai acontecer, né? O presidente Bolsonaro também é uma negação nisso, né? Ele só sabe falar para o grupo dele. E vamos ver como o ministro Paulo Guedes vai se tocar nisso, porque ele vai ter que ser ao mesmo tempo economista, ao mesmo tempo político e ao mesmo tempo hábil em ser um comunicador. São três coisas que ele precisa ser: comunicador, político e também economista. Vamos ver como ele vai se sair. Eu vejo essa reforma tributária como vai começar agora com, né, o nosso ministro da semana que vem. Ele prometeu terça, como você bem disse. Vamos ver o desenrolar, mas eu acho que vai demorar, vai ser aos trancos e barrancos, bate-cabeça, etc. E a gente vai discutir essa reforma tributária até o final do ano e, se bobear, ano que vem também, né? Vamos ver. E isso também, né, Nathalie, numa situação bem complicada que a gente teve essa semana, como você bem falou aí, dados terríveis em relação a desemprego, em relação à situação da economia, que embora tenha muitos tenham falado, olha, mostrou alguma melhora. Essa melhora é muito tímida diante, né, do abismo no qual a gente se meteu, né, do abismo que a gente tem aí pela frente. Então, muito cuidado com tudo isso, inclusive porque aquilo que a gente falou na semana passada, lembra? Que o desemprego tinha tendência a aumentar, porque as pessoas iam começar a procurar. Então muita gente que não tinha sido ali identificada como desempregado, né, no primeiro levantamento ali que foi feito, por conta justamente do isolamento da pandemia, de não estar procurando emprego, uma vez que a gente sabe, né, que desempregado é aquele que está procurando emprego e não consegue achar um emprego, muitos iam começar a procurar por conta também da deterioração da própria economia e chegamos assim, da falta de fôlego que os repasses acabam sofrendo. Ou seja, esses repasses de R$ 600, etc., uma hora acaba, uma hora termina. E aí as pessoas começam efetivamente a procurar outras alternativas. Então era natural que o desemprego mostrasse, né, um número mais ainda preocupante do que esse levantamento. E que foi o que aconteceu, né? A gente foi de 12% para 13%, com um incremento aí enorme de uma massa de desempregados, né? Então, vamos ver tudo isso. Mas eu enxergo essa reforma tributária nessa análise mais política, Nathalie, como vamos ver, é uma grande interrogação. É uma promessa do governo que vai ter muita dificuldade, muita dificuldade. E só para fechar o comentário em relação a esse movimento dos milionários nos Estados Unidos, claro, é um movimento, e aí você tem várias formas de analisar, mas é quase que, na verdade, digamos, um discurso assim de talvez uma crise de consciência e falar, olha, nós não somos malvados, somos milionários, mas nos preocupamos com as pessoas, porque efetivamente toda a reforma tributária mexe com muitas estruturas dos estados e nenhuma reforma tributária é fácil de passar. Nenhuma. São muitos grupos, né, muitas forças contrárias. Você tem em qualquer país que ser feita uma negociação muito forte, muito ali, né, muito bem trabalhada para você ter uma reforma tributária satisfatória. Isso não é nenhuma coisa só do Brasil. Qualquer país, uma reforma tributária não é tarefa fácil. Então é muito fácil um grupo de milionários chegar e falar, vamos taxar a grande fortuna aí, pronto. Não é bem assim, né? Se eles querem ajudar, eles têm outras possibilidades, como investir em organizações da sociedade civil, em organizações não governamentais, e não só, né, favorecer aí programas de arrecadação, mas programas de educação, programas que podem ser feitos com parcerias da sociedade civil dos estados. Então, já que eles são milionários e estão tão preocupados, eles podem utilizar o dinheiro deles já sem esperar nenhuma reforma tributária para taxar a grande fortuna. Então, aí eu vejo um pouco de sensacionalismo, sabe? Eu vejo um pouquinho aí de muito aquele papel de quero dar uma de bonzinho uma vez que sou milionário. Então, dá para fazer tanta coisa, não precisa esperar uma reforma tributária para taxar grandes fortunas, não. Nosso sistema tributário, ele não ele atende muito mais à necessidade de quem é mais rico do que é mais pobre, né? Do que é mais pobre, do que quem não tem condição de arcar com esses tributos. E o grande exemplo que eu dou para vocês é, para a gente comprar um jet ski, eu adoro usar esse exemplo porque eu acho que ilustra muito bem. Para comprar um jet ski,
é zero, zero. Taxação, zero imposto. Agora, quando você come matraquinas, por isso que eu estava até comentando de outros tributos, e o Guilherme também bem ressaltou aqui que existe um problema entre a esfera municipal, estadual e federal. Às vezes a gente tem um tributo que, na verdade, é da esfera federal e ele acaba indo para a esfera estadual e municipal, ou seja, você tem uma tripla tributação quando, na verdade, deveria ser um único tributo. Né? Isso é um erro, é uma coisa que deveria entrar na ordem do dia da própria reforma tributária. Vamos ver se isso vai estar lá dentro, né? E aí, conforme a gente tem esse tipo de imposto, então você vai lá comprar sua traquina, seu passatempo que você tanto gosta, você acaba pagando mais tributo do que o jet ski, que é zero. É surreal essa diferença. E a gente tanto bem aqui falou várias vezes, o brasileiro está acostumado com o quê? Com uma realidade inserida via consumo. Vocês vão consumir. Então, ou seja, vocês estão pagando impostos para vocês mesmos. E às vezes, eu diria que, às vezes não, a grande maioria do tempo, esse imposto não se reverte para as necessidades que vocês precisam, seja ela previdência, seja renda, a nossa renda Brasil, que a gente provavelmente vai ter, seja a parte do SUS, né? A gente também já relembrou o SUS, na verdade, talvez aí seja uma grande dificuldade que a gente vai ter de coordenação nessa política tributária, porque o SUS, né, a saúde pública nossa, ela é financiada, na verdade, pelo DPVAT. E a gente teve uma redução do DPVAT, né? Então, teve uma redução desse repasse. Então, é uma outra coisa que também vai ser levada em consideração e que, por isso, o Paulo Guedes fala que é tão ampla, né, essa base de cálculo. Só não esquecendo aqui a Carol que comentou, né, ela ouviu falar aí de um movimento dos robôs investidores, né? Pode utilizar essa expressão, não me incomoda, não precisa utilizar a expressão correta, não, Carol. São a Big Data, né? A gente tem utilizado muito isso para os tipos de investimento, né? O que acontece com esse robô? Deixa eu explicar rapidinho, só para não esquecer aqui, que tem a ver com essa parte de investimentos, né? Geralmente a gente coloca uma modelagem, a gente cria um modelinho estatístico, econométrico, e fala para o computador, olha, a partir, vamos supor assim, você vai comprar Petro, né? Então, Petrobras. Olha, a partir de um certo preço, então, se a Petro atingir 12,07, né? Bateu lá o preço, 12,7, o computador automaticamente executa a ordem para comprar ou para vender, tá? Então, na verdade, é um mecanismo, isso já está bem até consolidado, né? Muitas empresas, tá? Quem tem bastante recurso, geralmente é empresa, dificilmente pessoa física faz isso. Por isso que eu falo para ter muito cuidado, porque a operação é tão rápida que só o computador vai conseguir fazer essa calibragem de, por exemplo, 12,07. Se você está operando no dia a dia, passa tão rápido. Você vai ver, se olhou agora do 12,07 até você apertar a ordem de vender ou comprar, já está, sei lá, 15,07. Você perdeu o timing, né? Então, geralmente, o investidor, esse trader, tá, Carol? Eles usam muito essa máquina para não perder o tempo do investimento, o tempo de compra, o tempo de venda. Né? E a gente não tem esse recurso, né? Hoje, eventualmente, o que eu posso te falar é que para a pessoa física tem alguns programas, né, que você consegue acompanhar a bolsa, mas ele não é na hora, não é imediato, ele é a posteriori. Então depois você vai lá, como se você estivesse assistindo um vídeo, você vê qual foi o momento que teve a compra, teve a venda, e geralmente são de grandes investidores, então BTG, XP, etc., que estão ali operando, JP Morgan, qualquer uma delas. Tá? Então isso que eu posso falar dos grandes computadores de fato, é um movimento que vem crescendo e muito provavelmente a gente vai ter isso aí até o final dos tempos, tá bom? Que mais? Deixa eu só comentar também os números, tá, Guilherme, aqui do desemprego, que você bem ressaltou, a gente teve um salto gigantesco e o último relatório que a gente tem de dados é referente a toda a América Latina. Para vocês terem ideia, tá? Por conta da pandemia, o relatório ele foi divulgado com base na CEPAL, né, Comissão para a América Latina, e eles preveem uma queda para a região, né, para a região da América Latina de 9,1%, tá? Relembrando que só para o Brasil é de 7,2% a queda do PIB estimado para o fim de 2020, tá? O que vai acontecer? Vão ser 2,7 milhões de empresas fechadas em toda a América Latina por conta da pandemia, 8,5 milhões de desempregados, 8,5 milhões de desempregados, tá? E, pasmem com esse número, 45,4 milhões de pessoas voltadas, né, que retornaram à condição de extrema pobreza, não é nem pobreza, é extrema pobreza. O que é um número, assim, gigantesco, né? Eu diria que desses últimos anos para cá eu nunca vi nada tão expressivo, né? E a tendência, infelizmente, não é que esse número venha melhorar,
eu diria aí, pelo menos em 2, 3 anos. Isso aí é uma previsão de 5, 6 anos, e que muito está preocupando, por incrível que pareça, o próprio FMI. O FMI, inclusive, está falando que eles não vão ter recursos para poder destinar para a América Latina, né, o que é interessante. E o próprio Trump, aí, depois se o Guilherme quiser comentar, ele entrou numa grande enrascada nesse sentido por conta do BID, né? Ele chegou a nomear um presidente para o BID, né, que não é latino-americano, ele colocou um americano no banco, que provavelmente já está indicando para o mercado que os Estados Unidos simplesmente não quer ou não vai contribuir com nenhum tipo de recurso aqui para a América Latina. Simplesmente é Make America Great Again, ponto final. Né? A gente, depois o Guilherme pode até comentar, a gente sabe que muito provavelmente essa não vai ser a orientação ali do Joe Biden, né? E a gente precisa dar uma olhada quais vão ser as implicações. Só para o Guilherme comentar e eu fechar aqui para vocês terem ideia como a situação da América Latina é tão preocupante e principalmente o que a gente tem muito, muito medo, que é a volta da inflação. A Argentina, meus amigos, nossos companheiros hermanos aqui, eles estão emitindo notas, para vocês terem ideia, 24 horas por dia. Ou seja, as prensas do Banco Central argentino ficam 24 horas por dia ligadas porque não estão dando conta da inflação. Para vocês terem ideia, tá? Já se questiona aí criar uma nova nota de 5 mil pesos. Né, eu costumo muito utilizar aqui a frase do professor Pedro Malan, o professor Gustavo Franco, né, eles costumam muito falar, se uma moeda tem mais de 3 zeros, né, 5 mil, né, 50 mil pesos, reais, qualquer que seja, é porque a economia, a inflação está assim, em patamares destemíveis, a gente tem que tomar muito, muito cuidado. Para vocês terem ideia em termos de números, tá? Sabe qual é a inflação anual da Argentina? 53,8%. É gigantesca. É basicamente a gente retornar aos patamares da década de 80 e que a Argentina, assim como o Brasil, sofreu enormemente. O Plano Cavalo, entre outros planos de estabilização que também não deram certo. Né? Então a gente está tendo aí outros problemas. Espero que o Brasil não abrace essa causa hiperinflacionária, que pelo menos isso a gente contém aí, deixe estável e a gente comece a administrar esses outros problemas, essas outras reformas que são do nosso dia a dia. Diga lá, Guilherme. Não, e nesse sentido, Nathalie, eu ainda digo que a Argentina, né, coitada da Argentina, porque a Argentina ela também sofre muito com a economia brasileira vai mal. Né, uma das grandes razões também da crise da economia argentina é a crise da economia brasileira, né, porque a Argentina tem uma economia muito dependente da economia brasileira em diversos aspectos. Então, quando, né, o Brasil vai muito mal, a Argentina sofre, tanto que a gente pode né, aqui discutir longamente, mas à primeira vista é possível dizer que, por exemplo, a proposta que o Macri teve de tentar trazer mais austeridade e fazer reformas mais, digamos assim, mais severas, né, fiscais na Argentina, não deu certo, porque o Macri também, né, não, tudo bem, ele teve problemas políticos, não soube lidar, mas ele também deu um azar danado em pegar o Brasil numa crise forte, numa crise econômica forte que não favoreceu de maneira nenhuma a economia argentina. Então, imaginem vocês, os argentinos, né, eles ainda têm esse problema com a gente, porque se a gente está fazendo besteira aqui indo mal, eles sofrem com as nossas besteiras e acabam também pagando preço alto por conta disso. Agora, voltando para a nossa realidade aqui, uma coisa que me preocupa muito, Nathalie, é que nesse contexto a gente não pode esquecer isso, né? No contexto a longo prazo, a gente tem um contexto aí muito assustador de desemprego, certo? Um desemprego que tende a aumentar e uma recuperação da economia que não me parece, mas aí você pode dizer muito melhor do que eu, mas não me parece que vai ser em V de jeito nenhum. Vai ser uma recuperação lenta e essa recuperação lenta vai acabar acontecendo com uma aceleração desse desemprego. E quando a gente tem um desemprego nesse patamar, o país ele precisa estabelecer estratégias para criar emprego. E o que a gente percebe é que o governo não tem trabalhado muito nisso e não tem percebido também que aí, a longo prazo, uma das condições necessárias para você criar emprego é investimento pesado em educação. Investimento pesado em educação para você criar, né, novos empregos e criar pessoas preparadas para os empregos. Porque um outro problema que o Brasil vai se deparar pela frente é que e aí vem, você pode
mais uma vez, falar muito melhor que eu. Mas com essa realidade da pandemia, o mundo ele acabou migrando demais para, né, o âmbito virtual. O mundo ele está, principalmente, né, o mundo econômico está desenvolvendo estratégias dentro, né, dessa virtualidade e com novas tecnologias. E aqui no contexto brasileiro, isso vai acabar provocando um desemprego estrutural, no sentido de que muitas pessoas não terão qualificação suficiente para serem absorvidas por um mercado de trabalho que vai se transformar numa velocidade que não era esperada, em termos de tecnologia, principalmente com a extinção de vários postos de emprego. Veja, a gente tem visto muitas empresas já cortando funcionários que trabalhavam, né, na próprio estabelecimento da empresa. A gente já tem vários funcionários de empresas grandes falando, olha, eu acho que eu não vou voltar nunca mais para a empresa, porque eu virei home office eterno. Eu vou virar home office eterno porque é mais barato, né, funcionou, a empresa ela acabou se preparando para aquela, né, com as plataformas, etc., para aquela realidade, e ela economizou muito nisso. A gente tem visto várias empresas, inclusive multinacionais, dizendo que vão fechar estabelecimentos, vão fechar unidades, por conta justamente dessa economia que será por conta da própria tecnologia que transformou essa relação de trabalho. Então, veja, é uma situação muito preocupante do Brasil daqui para frente a longo prazo, porque não só a gente vai ter essa economia numa recuperação que é lenta, e ao mesmo tempo com um desemprego que é acelerado. Um desemprego que é acelerado e que com esse desastre que está sendo a condução da política educacional no Brasil, fará com que a gente, primeiro, não produza frutos a curto e médio prazo em relação a melhorar a qualidade do profissional brasileiro e a longo prazo a gente produza mais ainda uma massa de desempregados. Ou seja, o governo ele precisa começar a perceber o que ele está fazendo. Ele precisa começar a perceber o que ele está fazendo, ele precisa começar a primeiro governar o país e precisa começar a dar projeto para o país. Esse projeto educacional, que é um projeto quase só baseado em valores, né? Que é o projeto de fixação quase que pervertida, tarada do presidente Bolsonaro, não se reverte naquilo que o Brasil precisa. Né? Esse projeto de moralização conservadora dele não é nem uma discussão se deve ser isso ou não deve, mas precisa ter um projeto para educação. Você precisa investir aqui, você precisa qualificar as pessoas para que elas estejam preparadas para o mercado de trabalho que está numa transformação acelerada. Acelerada. Porque se não estiver, o que a gente vai ter? Um desemprego acelerado. Então eu acho que o governo precisa acordar, precisa começar a parar com esse papo. Não, a gente vai ter uma recuperação exuberante, uma recuperação fenomenal, a recuperação será em V, vocês vão ver, vamos crescer como nunca, porque o que a gente vai ter é um desemprego em V, isso sim. A gente vai ter um desemprego numa aceleração aí grande, que justamente vai colocar uma grande massa de brasileiros numa situação de pobreza, voltando para uma situação de pobreza, vai impactar no consumo e vão ter todos os impactos aí econômicos que você pode dizer melhor. Eu vislumbro essa perspectiva do jeito que a gente está indo hoje com a análise contextual de hoje. É muito preocupante. Não adianta o ministro Paulo Guedes falar, olha, vamos fazer a reforma tributária e tratar a reforma tributária como tratou a reforma da Previdência, a panaceia para todos os males do Brasil. Vamos agora salvar o Brasil com a reforma tributária. Não basta isso. O governo precisa começar a olhar os outros lados, e principalmente a educação. Porque isso é uma coisa séria. A gente tem as relações de trabalho hoje sendo transformadas de maneira acelerada por causa da pandemia. Muita gente vai ficar nos próximos meses e já estão ficando sem emprego. Muitas pessoas serão, né, desligadas ou terão seus salários reduzidos por uma transformação, inclusive, né, no trabalho dela. Ela não vai precisar mais ir, não vai estar lá presencialmente, vai estar só virtualmente e assim por diante. Então, ou o governo acorda e começa a se preocupar com todo esse contexto, ou o Brasil vai pagar muito caro pela frente e a gente vai ter ainda, vamos dizer assim, né, Nathalie? A gente nem chegou perto ainda do abismo econômico. A gente ainda vai ter piores dias pela frente. E coitada da Argentina, vai sofrer mais ainda com a gente aqui, com os nossos erros que impactam muito grandemente para eles, né? É o que a gente sempre brinca, né? Quando o Brasil pega um resfriado, para a Argentina é uma pneumonia. Quando o Brasil pega um resfriado, para o Uruguai é quase que ser entubado, né? São países que têm economias que não são tão grandes como a economia brasileira, tão pujantes, e ao mesmo tempo são dependentes em vários setores, né? Claro, os argentinos têm aí as questões, né, de terem, né, dentro aí da teoria econômica, você pode dizer melhor, terem feito escolhas inadequadas. Mas hoje
É o contexto, eles sofrem muito quando a gente sofre. E parece que a gente está sofrendo um fetiche pelo sofrimento, né? A gente quer sofrer. Então a gente vai tomar. O Brasil tem, eu tenho brincado muito nesse sentido, Nathalie. O Brasil, assim, se ele tem duas saídas. Uma que acerta e errada. Ele abraça errada, beija errada e vai com errada com tudo. O Brasil hoje ele gosta de errar. Né? Errar é com o Brasil. O Brasil não pode ver uma decisão errada ser tomada que ele toma. Ele está louco para tomar uma decisão errada. E é isso que o governo está fazendo o tempo todo, né? É um governo que projeta crise, faz crise desnecessária o tempo todo, toma decisões erradas, está forçando uma situação aí de normalidade que não é real, etc. A gente já vai ter logo, né, economia dando os resultados negativos para quem pensava que essa abertura ia ser positiva, etc. Mas mais no longo prazo, essa situação que é muito grave, né, que é estrutural, a gente vai ter um desemprego muito grande pela frente. Né? Eu acredito que o Paulo Guedes aí está seguindo muito bem a linha de longo prazo, né? A longo prazo todos estaremos mortos. Afinal de contas, há um descasamento gigantesco entre a economia real e a economia financeira, de certo modo. Então, de todo modo, ele está sendo bem condizente, né? E como o Guilherme estava aqui comentando, eu acho o seguinte, a gente pode estar fazendo a escolha errada, né? Desde que a gente aprenda com os erros, e parece que a gente não aprende. E é isso que é o mais angustiante. Isso que é o mais angustiante. E só para fechar, só para também descontrair aqui um pouquinho, até a Carol estava falando para fazer meme, né? O Paulo Guedes foi criticado no final da reunião. Eu estou batendo muito na reunião porque foi muito comentado, principalmente no mercado financeiro, que ele estava, no fundo, né? Uma pessoa que estava assistindo a live acabou comentando que tinha um terminal Bloomberg, né? Para quem não sabe, o terminal Bloomberg é caríssimo, tal, etc. A gente tem acesso na universidade e tal, mas geralmente quem tem em casa é porque opera, né? E foi um pouco estranho, né? Você tem um terminal Bloomberg no escritório do Paulo Guedes. Aí começou as teorias, né? Pode ser que ele estava fazendo um insider trading ali, etc. Tal. Olha, eu espero que não, né? Mas não é que é proibido você ter um terminal Bloomberg ali no escritório, etc., principalmente do ministro da Economia. Muito provavelmente, espero eu, né, a Bloomberg tem a função de você monitorar esses preços, monitorar os ativos, ele pode estar ali olhando, tal, etc. E, enfim, não tem problema nenhum. Mas lógico, né, tem que tomar muito cuidado porque ele sabe qual que é a condução, o que está sendo planejado, e aí que vem a preocupação justamente de ser insider, né? Você pode ser que ele tenha dado a dica para alguém e isso não é permitido, isso é crime, não pode ser feito. É crime, exatamente, sabe? É crime. Né? E aí foi interessante eu diria esse olho de águia aí de quem viu, né? Viu o teclado do monitor, assim. Mas a gente espera, né, que tenha aí uma boa fé, né, da pessoa, que ele não faça isso, afinal de contas ele sabe quem é insider trading, ele veio lá da escola de Chicago, então vamos esperar que pelo menos isso ele não faça, a gente não tenha um ministro da economia acusado de insider trading, porque aí eu diria acabou, assim, a fórmula para o caos perfeita, a gente fechou, colocou a cereja do bolo ali e vamos que vamos, né? Mas a gente teve alguns eventos também que o Guilherme quer bem comentar sobre, né, a crise que a gente está tendo no STF com as Forças Armadas e a figura do Gilmar Mendes aí dando algumas declarações, no mínimo, polêmicas, né? E também a gente teve um desdobramento aí bem grande do meio ambiente, que depois eu comento com vocês sobre uma reportagem interessantíssima do professor Pércio Arida sobre o meio ambiente. Aí vou puxando o gancho aqui do Guilherme. Então, Guilherme, comenta aí um pouquinho essa parte mais política, mais jurídica aí, que você sempre vai comentar essa semana. Nathalie, essa semana a gente teve uma centralidade aí, não só da questão econômica, né, com esses dados que saíram, mas da questão econômica relacionada ao meio ambiente, né, foi muito central essa semana, e também a essa, né, digamos, crise, polêmica que surgiu aí entre as Forças Armadas e o governo e o ministro do STF, Gilmar Mendes, por conta da fala dele em relação, né, ao genocídio, a uma equiparação aí ao genocídio. Antes de falar do Gilmar Mendes, mas falando assim, já para pegar o gancho, né, econômico da centralidade do meio ambiente e da economia, a gente teve uma semana que, mais uma vez, né, até o tema do meio ambiente foi central, e mais uma vez o governo, digamos assim, no linguajar bem aqui normal, mandou mal, o governo foi mal novamente, né? A gente vê a insistência do presidente Bolsonaro num um zumbi praticamente, que é o Ricardo Salles, né? O Ricardo Salles tá lá já, como fala, é o morto-vivo.
tá lá, já ninguém confia nele, ninguém está predisposto a negociar com ele. Mantê-lo é uma bobagem, é um erro. Né, o governo vai ter que rifar o Ricardo Salles, o Bolsonaro vai ter que rifar. A gente sabe que o Ricardo Salles é do grupo ideológico, né, e de ser do grupo ideológico de proteção de Olavo de Carvalho, etc. E toda essa turminha, né, que compõe aí essa trinca, né, Ernesto Araújo, o falecido Weintraub e o, né, prestes a falecer Ricardo Salles. Mas o presidente insistiu na presença do Ricardo Salles, prestigiou o Ricardo Salles. Aliás, Nathalie, o Ricardo Salles está tão desprestigiado que quem tomou a condução das negociações e do diálogo do governo com, né, investidores, com grupos de fundos, de investimento, etc., foi o Mourão, foi o vice-presidente. Né? O Mourão, que sim, ele é o presidente do Conselho da Amazônia, mas ele que praticamente assumiu nessa semana a posição de ministro do Meio Ambiente. Né? O Salles foi colocado de lado, praticamente. O Mourão é óbvio, né? Ali ele está numa situação que ele não pode desprestigiar o ministro, porque afinal ele está dentro do governo, mas ele acabou, né, dando até ali toda a pinta de que o Salles não articula mais. Mas o Salles está lá, e o Salles precisa não estar lá. Ou seja, está na hora desse zumbi sair do governo, porque esse zumbi tem atrapalhado. Mas mesmo assim o Mourão também foi mal, né? O Mourão foi mal, o Mourão ele deu sinais aí, alguns momentos uma autocrítica boa, no sentido de falar que demorou demais do governo combater, né, o desmatamento na Amazônia, combater todos os problemas, e é verdade, foi quase assim, digamos assim, um ato quase que isolado de sinceridade nesse governo, né, de autocrítica, demorou para combater, o próprio vice-presidente então disse isso, mas ao mesmo tempo não mostrou assim um comprometimento, nem mostrou, né, um sinal de que o governo vai mudar a sua posição em relação ao meio ambiente. Muito pelo contrário, né, insistiu, né, nesse projeto, né, de lei que acaba, de certa forma, aí, facilitando a grilagem e expandindo, né, o desmatamento, principalmente, né, da Amazônia, e que acaba fazendo com que o governo traga para si mais problemas em relação a futuros investimentos, porque, obviamente, a questão do meio ambiente está virando um ponto de grande fragilidade da economia brasileira. Como a gente já falou várias vezes aqui, né, o Brasil conseguiu destruir um capital político internacional que tinha muito forte, né, que é a questão do meio ambiente, e ao mesmo tempo o Brasil está conseguindo ser o pior patrocinador do seu próprio agronegócio, porque o Brasil está, na verdade, oferecendo um prato cheio para que o agronegócio da Europa e de outros países, né, se proteja da economia brasileira, colocando tarifas e colocando, né, medidas ali para conter efetivamente, né, um governo que não tem patrocinado e nem cumprido com os acordos internacionais em relação ao meio ambiente. A gente tem aqui várias notícias, né, de inclusive, né, carne brasileira sendo, né, exportada de regiões desmatadas, e isso sai no noticiário internacional, isso pega mal pra caramba, e o Brasil não está fazendo a lição de casa enquanto a isso. Então, muito mal essa semana em relação ao meio ambiente, porque o governo não soube dar uma resposta, manteve um prestígio desnecessário, como eu já falei, virou zumbi ao Ricardo Salles, virou zumbi, é um morto-vivo no governo, está na hora de rifar ele. E o Mourão, quando teve a oportunidade de, né, digamos, propor alguma coisa, não propôs efetivamente nada, né? Então, assim, também não foi lá muito bem. Acabou fazendo só essa autocrítica, que foi digamos assim, um ponto alto, mas não propôs nenhuma mudança confiável da política ambiental. E isso, obviamente, vai repercutir na nossa economia também, e mais do que nunca a gente precisa de confiança e a gente precisa fortalecer aquilo que o Brasil tem de hoje mais poderoso, que é o agronegócio dele. E a gente, na verdade, não está favorecendo isso e nem estimulando, né, o nosso agronegócio. Agora, além disso, eu queria falar rapidinho, antes de entrar no Gilmar Mendes, que a gente teve nesse próprio assunto do meio ambiente, a demissão, né, no Instituto Nacional de Pesquisas, no INPE, que foi no final depois dado como uma realocação feita, né, de alguém que foi nessa semana penalizada por ter divulgado dados de desmatamento. Ou seja, né, ela divulgou dados de desmatamento e de repente foi demitida do seu cargo e mais tarde realocada porque pegou super mal. Né? Mais um sinal muito ruim do governo em querer esconder dados e não aceitar quando a realidade é dita para, né, o povo brasileiro, para a população brasileira. Aliás, foi muito, né, foi assim,
foi ridículo, né, para não falar outra coisa, quando o ministro Marcos Pontes, né, tentou justificar né, a demissão e realocação depois, né, da pesquisadora do INPE, dizendo que ele não sabia, né, que ela tinha acabado de dar aquelas informações sobre desmatamento e que, na verdade, foi né, uma falha de comunicação ali. Ele não sabia também dessas discussões acaloradas no meio ambiente nessa semana, que teria sido melhor isso ter acontecido outro momento, né? Eu achei super, super, né, ridículo, engraçado, porque onde é que o Marcos Pontes estava com a cabeça, né? No espaço, né? O nosso garoto propaganda de travesseiro da NASA devia estar ainda lá no espaço onde ele tanto gostou de ficar, porque para um ministro de Estado não saber o que está acontecendo com o governo que ele pertence na semana e cujo noticiário não para de falar sobre meio ambiente, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus, tá com a cabeça no espaço, né? Tá lá com a cabeça no travesseiro da NASA que ele tanto gosta. Enfim, mas não sei se você quer comentar alguma coisa, Nathalie, em relação a isso antes de entrar no Gilmar Mendes. Só para fechar, eu achei interessante que até o Paulo Guedes entrou nessa discussão, coitado, hoje eu só falo dele, mas ele acabou entrando nessa discussão do meio ambiente e ele se enrolou, etc. E no final ele acabou falando assim, não, mas o pior de tudo foi o plano real. Do nada, ele começou a criticar o plano real, etc. E aí eu achei interessante que veio, né, no Estadão, veio a público, né, o professor Pércio Arida comentar, falar assim, olha, na verdade, a política, né, de Estado está sendo ridícula, né, porque, na verdade, a gente não precisa desmatar para poder ter grandes ganhos, né, de produtividade, etc, etc. Muito pelo contrário, a gente tem que atender a agenda verde e tudo aquilo que a gente disse. Eu acho que ele muito bem sintetizou, lendo, né, você vê que tinha um ar até, assim, bravo, né, você vê que o Pércio Arida, assim, é uma pessoa muito cometida, né, tem, assim, o vocabulário é maravilhoso, assim, eles têm um jeito de articulação brilhante. Mas você via uma certa indignação com isso, e principalmente porque o Paulo Guedes voltou a tocar no assunto de que o Plano Real foi um fracasso para fechar a cereja do bolo, sendo que ele foi um dos pais do Plano Real. Aí ele falou assim, me desculpa, mas para a gente ter um ministro da economia como o Paulo Guedes, a única coisa que eu posso dizer para vocês é que o resumo de tudo isso é uma grande inveja daqueles que muito fizeram pelo Estado brasileiro. Então, assim, eu acho que ele fechou muito bem, né, a articulação de muitos aí, de muitos professores consagrados que estão falando o contrário, né? E assim, não é porque você é ortodoxo, heterodoxo, que você não vai defender o meio ambiente, é aquilo que eu sempre falo. Se você é um economista, você vai defender, você vai prezar pelo recurso, porque o recurso é escasso. Senão você não fez o curso de economia direito, você não entendeu a lógica da coisa. Então não adianta você ser economista e defender desmatamento. Então não faz sentido, é isso que ele quis dizer e acho que tem que ficar muito claro para as pessoas, né? Não faz sentido entrar nesse tipo de briga, né? Com falar que a ortodoxia é melhor que a heterodoxia, etc. Não está na ordem do dia. É isso que ele quis dizer e tem tudo a ver. E tem tudo a ver porque a gente tem que preservar o recurso que tá mais faltando, né? E que vai fazer tanta falta porque tem investidores, como o Guilherme lembrou na live passada, que estão reclamando isso o tempo todo. Tem que ir lá justificar na carta dos investidores que a gente vai fazer algum tipo de política e que, né, o próprio Mourão aí, de certo modo, falou, olha, demorou e a gente não vai fazer. Não agora, talvez, quando todos estivermos mortos. Tudo bem? Foi mais ou menos esse o recado, infelizmente. O Paulo Guedes, ele tem indo muito mal, né, Nathalie? O Paulo Guedes, eu acho que ele não tem entendido bem o que é ser ministro, ele não tem entendido bem que ele tem uma população para atender e dialogar, né? Me causa muita impressão de que o Paulo Guedes se perde muito na vaidade, no narcisismo dele, e ele fala para certos nichos, e ele fala com uma arrogância, uma prepotência que ele não consegue entender o papel de ministro dele. Né? Porque justamente quando você tem, né, você pode ter o Paulo Guedes, eu não conheço o Paulo Guedes, não fui aluno dele, não conheço, mas ele pode ser um grande professor, um ótimo, mas ele tem que entender que quando ele é ministro, ele tem que ser ministro. Né? E mais uma vez foi o que a gente quis dizer quando a gente lembrou do Itamar Franco, do ex-presidente Itamar Franco, quando o presidente Itamar Franco simplesmente virou e falou, olha, não adianta vocês virem aqui e explicar o plano real com RV, mudança não sei o que. Eu não estou entendendo nada, ninguém vai entender nada. Vocês têm que falar para a população e vocês têm que explicar para a população, não é para mim.
né? E aí, é claro, é a sabedoria de um presidente, Itamar Franco, um político experiente, né, de longa trajetória, um presidente que pegou uma situação dificílima no Brasil na época, quando assumiu a presidência da República após o impeachment do Collor, e soube conduzir muito bem, né, o mandato dele. E essa sabedoria, né, do presidente Itamar Franco fica como uma lição que o Paulo Guedes não tem. Muito menos o Jair Bolsonaro, embora o Jair Bolsonaro tenha esses traços de líder carismático, né? Ele tem lá o seu carisma com o seu nicho, mas o Paulo Guedes não. O Paulo Guedes, ele tem uma arrogância, uma prepotência muito, né, muito assim explícita, que ele não consegue entender que ele tem que falar para a população, que ele tem que explicar. E aí quando ele vai, ele solta aquelas pérolas dele, né? Ele solta aquelas frases horrendas dele e demonstra na verdade tudo que ele realmente pensa, né? A gente não pode esquecer, né? Ele lá no dia 22 de abril, naquela reunião, eu li Keynes 3 vezes no original. E daí, meu amigo? Ninguém tá perguntando isso pra você aqui. Você tá numa reunião. Você não tem que mostrar pros outros que você é culto, erudito, sabe tudo, etc. Você tem que explicar o seu projeto. Você tem que explicar qual é o seu programa, qual é essa implementação. O Paulo Guedes não consegue fazer isso, ele não consegue mudar a chavinha. E é lamentável porque a gente percebe isso. É explícito isso, né? E daí a irritação do Pércio Arida. Daí a irritação do Pércio Arida, daí a irritação de vários economistas, né? Eu tenho escutado também vários economistas, né? Nathalie também, Pércio Arida, André Lara Rezende, Pedro Malan, Gustavo Franco, Alexandre Schwartzman, todos irritadíssimos com Paulo Guedes e com essa má condução do Paulo Guedes, que é, sabe, é aquele blá 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 e um só blá blá blá, né? E a falta, efetivamente, né, de diálogo com a população, de mostrar para a população o que ele está fazendo e para quem ele deve prestar contas efetivamente, né? Mas, enfim, vamos ver aí o desenrolar. Essa reforma tributária não vai ser nada fácil, a gente sabe disso. E o Paulo Guedes, se continuar desse jeito e insistir assim, ele vai ter só mais dificuldades e a gente vai ter mais pérolas aí pela frente. Podem apostar, né? Mas para a gente, né, tava vendo aqui o que a Bia escreveu, né? Engraçado como coisa. Falava que não sabia de nada e que deixaria os ministros resolverem, agora ele passa remédio para a população. Não, agora a gente tem, né, o presidente ministrando cloroquina para a população. A gente chegou num ponto, gente, que é bom a gente até refletir. Pois a gente... Agora já falou que não é muito bom, não, que não recomenda. Então, mas a gente chegou ao ponto ali, assim, para a gente refletir a situação que o Brasil tem passado. Já seria absurdo se a gente tivesse qualquer pessoa, de qualquer profissão, entrando na televisão com cargo político e dizendo, tomem aspirina. Aspirina, para uma pessoa que tem dengue, pode matar. Uma pessoa que está com dengue, ela pode morrer se ela tomar aspirina. Tanto que quando a gente tem comercial de remédio, propaganda de laboratório, vem aquelas letrinhas super rápidas dizendo, né, o Ministério da Saúde adverte, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E aí a gente chegou ao ponto no Brasil de ter o presidente da República fazendo propaganda de um remédio. Aliás, lembrando, porque a gente tem a memória muito curta nesse país, que o presidente pediu para alterar a bula da cloroquina. Pediu para alterar a bula do remédio da cloroquina, ou seja, ali ele estava pedindo para cometer uma fraude, para ver o ponto que nós estamos no Brasil, a inversão das coisas no Brasil. A gente encara como se fosse uma coisa anedótica, como se fosse uma piada de mau gosto, o presidente falando para tomar cloroquina. Isso é um absurdo. Se que ele falasse para tomar aspirina já seria um absurdo enorme. Quanto mais cloroquina num cenário de pandemia, quando você tem comprovação científica de que a cloroquina tem efeito placebo. O único efeito que pode ser é psicológico, de você achar que você está melhorando e o organismo responder positivamente. É muito grave isso. O Brasil vivendo, né, um período aqui completamente, né, digamos, de loucura, né? Enfim, mas para a gente chegar finalmente no Gilmar Mendes, a gente teve o ministro Gilmar Mendes do STF dizendo sobre, né, as Forças Armadas estarem participando de um genocídio, né? Ou seja, de um ministro, né, o não ministro, mas o ministro interino Pazuello, estar ali sendo, em nome das Forças Armadas, digamos, coautor de um genocídio. É claro que o ministro do STF exagerou. Não pode ser dito juridicamente que é um genocídio, mas vamos lá, por partes, para a gente entender. Ele exagerou no contexto jurídico.
Dá para ser classificado como genocídio? Não dá, porque genocídio é, na verdade, né, algo que se comete de maneira sistemática, orquestrada para, né, a eliminação de determinada população por uma razão étnica, religiosa, né? Ou seja, você tem que ter algo que seja sistematicamente ali, né, digamos, concebido para destruir aquela população. Isso não está acontecendo no Brasil. O que está acontecendo é uma série de erros em relação à pandemia, negacionismo, equívocos, que sim, podem fazer com que o governo receba uma conta pesada de responsabilidade sobre, né, o número de mortes que nós temos. A gente vai chegar a 80 mil, né, nas próximas horas aqui. A gente vai chegar a 80 mil mortos. Então, é claro que a tipificação penal não cabe de genocídio, mas cabe a crítica do absurdo que a gente está vivendo, né, de um governo que não governa, que nega a pandemia, e quando tem decisões a serem tomadas para justamente combater, né, os danos que a epidemia causa para o país e para a população brasileira, não toma. É um governo que tenta repassar a culpa, é um governo que hesita na hora de ajudar financeiramente, é um governo que nunca patrocinou o isolamento, nunca patrocinou o distanciamento, que quer forçar uma situação de normalidade. A gente tem um ridículo de ver o presidente da República postando foto dele assistindo o jogo Flamengo e Fluminense na final do Carioca, sendo transmitido pela SBT com a camisa do Flamengo, para dizer, olha, eu tô vendo a final, o campeonato voltou, futebol voltou, Globo, olha só, Globo, você tá se ferrando. É uma criança mimada que governa o Brasil, né? É ridículo. Você olha aí e você fala, meu Deus, eu não acredito que eu tô vendo, né? É esse o ponto que nós temos. Então, nesse sentido, o Gilmar Mendes, ele pode ter exagerado no uso do termo, mas ele ali chamou atenção para algo que está acontecendo e causou uma polêmica, porque as Forças Armadas ficaram incomodadas. E se ficarem incomodadas, é porque elas sabem que o peso de 80 mil mortes, e infelizmente mais mortes virão, vai recair sobre o governo, sim, porque o governo não tem como escapar disso. Não tem como escapar. E mais do que isso, são meses sem ministro da Saúde. De um governo que não tem nem a coragem de admitir que não quer nomear o ministro da Saúde e mantém o Pazuello como ministro interino. Ora, então nomeia logo o Pazuello como ministro da Saúde, porque o presidente Bolsonaro nessa semana disse o seguinte, hoje, no momento da pandemia, o mais importante é manter alguém que tenha conhecimento e logística. Então por que ele não efetiva logo o Pazuello como ministro da Saúde? Porque sabe que não é isso. Porque sabe que não é isso que a gente precisa no contexto de pandemia. Então você tem um governo que é hipócrita, mentiroso, contraditório, que diz, né, que não quer nomear o ministro da Saúde, porque tem que então manter ali a logística como seu principal trunfo no combate à pandemia. Então por que não efetiva o Pazuello? Efetiva logo o Pazuello, porque sabe que se efetivar o Pazuello vai ser extremamente criticado, porque não é isso que a gente precisa no combate à pandemia. A gente precisa de outras estratégias, testagem, coordenação política, que o governo não quer fazer. O governo não quer, gente. A gente tem que admitir que o governo não quer. A gente está cansado de falar que precisa testar a população, que precisa ter uma coordenação política entre as esferas municipais, estaduais e a esfera federal. O governo não quer fazer isso. Ele não quer, ele escolheu não fazer, porque ele quer a discussão política, ele quer o embate político, e o Bolsonaro tem a esperança de jogar isso nas costas de governadores, de jogar isso nas costas dos prefeitos, para quando chegar a eleição de 2022, falar, a crise econômica é culpa dos governadores e dos prefeitos. Eu tentei governar e vocês não deixaram. O STF foi lá e tirou o meu poder, que é a Constituição que determina em relação a essa necessária repartição entre os entes federais, mas ele vai falar, foi culpa do STF que não deixou eu tomar as decisões. Se tivesse aberto, a gente teria feito a economia se recuperar. Então é isso, o governo ele não quer. O governo ele não quer ter ministro da Saúde, ele quer continuar assim. Então, o exagero do ministro Gilmar Mendes acabou sendo benéfico para o debate político no Brasil, porque causou desconforto e chamou atenção para uma coisa que é absurda. A gente está caminhando velozmente para 100 mil mortos. E a gente, no pior momento da pandemia, aliás, não sei se todo mundo soube dessa informação, essa semana que passou foi a semana mais letal da pandemia no Brasil. Foi a semana onde mais morreu gente. E a gente bateu 2 milhões de infectados. E a gente começou a transformar e forçar uma situação de normalidade sobre uma situação, na verdade, de piora.
né? A gente começou a fazer processos de abertura equivocados, né? Eu vi que o Rio de Janeiro liberou esportes na praia e liberou, né, certas aglomerações na praia, que absurdo. A gente está forçando uma normalidade que não existe no pior momento, que é o momento de 2 milhões de infectados, sem contar a subnotificação, que pode fazer com que a gente tenha mais de 4 milhões de infectados na realidade, e se bobear, se a gente levar os 10, na verdade, 10 aí de diferença, né, 10%, a gente pode ter em torno de 10 a 15 milhões de infectados, e a gente não sabe isso. Então, numa semana que as pessoas estão morrendo numa velocidade de 1.200 pessoas, em média, por dia, a gente abrindo, forçando essa situação de normalidade. E, aliás, é curioso, Nathalie, que a gente viu vários lojistas, inclusive donos de restaurante e bar, reclamando, né, da limitação até às 5 horas da tarde, porque, no fundo, ficou mais caro para eles abrir desse jeito, porque eles têm que manter o bar aberto, e eles estão vendo que não conseguiram nem mais de 10% da arrecadação normal que eles tinham. Só que eles precisam ser lembrados que o isolamento, mesmo diante de todo esse descaso, mesmo diante de toda essa má condução proposital do governo, continua em torno de 46% a 48%. Então, boa parte da população não está saindo mesmo com a abertura. A parte que está saindo é aquela que já estava obrigada a sair, infelizmente, aquela que não queria sair, mas é obrigada a sair pelas condições a que estão submetidas, e aquela parte que, né, tá com a cabeça lá junto com o Marcos Pontes na Lua, né, que não entendeu ainda o que está acontecendo. Então, veja, nesse sentido, essa abertura e essa forçação de naturalidade, ela só vai ter um resultado: a economia não vai andar, não vai melhorar, a gente vai continuar com dados econômicos ruins e a gente vai ter mais mortes. O resultado é que a gente vai ter mais infectados e mais mortes. E a longo prazo, mais aprofundamento da crise econômica, porque, mais uma vez, a culpa não é do isolamento, a culpa é do vírus. A culpa é do vírus, a culpa não é do distanciamento, mas a gente não aprendeu, não quis aprender, o governo federal não quer aceitar isso. E essa polêmica do ministro Gilmar Mendes veio a calhar para justamente levantar a bola e as Forças Armadas aí se sentirem desconfortáveis. Agora, o Gilmar Mendes, embora tenha exagerado na tipificação do genocídio, ele tem razão. As Forças Armadas, elas estão sendo usadas pelo presidente Bolsonaro, pelo governo Bolsonaro, que adora, né, se esconder atrás dos quadros militares do seu governo, está sendo usada, boa parte dela está deixando-se usar, e vão acabar, sim, recebendo essa culpa que o Bolsonaro vai receber, por mais que ele ache e tente transferir, ele não vai conseguir. Não vai, porque ele acha, na verdade, que só ele fala, né? Ele esquece que os outros falam também, né? Ele esquece que se ele fala que a culpa é do governador X, o governador X vai responder. Ele esquece disso, né? Ele esquece que no fantástico mundo de Bolsonaro não existe só o fantástico Bolsonaro. Existem todos aqueles que são também contrários a ele, mas ele não entende isso muito bem. Então, veja, nesse sentido, foi uma polêmica, foi um exagero a utilização da palavra genocídio. Aliás, sirva aqui também para fazer, né, aqui uma espécie, né, né, digamos assim, de um pouco relato um pouco mais. Não minha culpa, mas um relato um pouco mais técnico, assim, Nathalie, no sentido de que a gente tem visto muitos jornalistas falarem, né, que o presidente Bolsonaro pode ficar com medo de ser processado no Tribunal Penal Internacional. Bobagem. Para ser processado no Tribunal Penal Internacional, você tem vários requisitos. O Tribunal Penal Internacional é uma jurisdição que a gente chama no direito de complementar, né? Você tem que ter um exaurimento das medidas judiciais dentro do Estado, né? Você tem que ter essa tipificação muito bem adequada ali de genocídio. Então, assim, pensar que o presidente Bolsonaro pode ser, né, processado no Tribunal Penal Internacional por genocídio é completamente descabido, é loucura, isso não vai acontecer. Não vai acontecer, né? Então, eu tenho visto muitos jornalistas falarem isso, que ele pode ficar com medo disso. Não, isso é bobagem. Isso ele não vai ter medo disso. Agora, é claro que aí você tem o problema da opinião pública, não só interna, mas mundial. Ele é hoje considerado o pior líder dos países democráticos no combate à pandemia, né? Ele é ridicularizado na imprensa internacional, ele virou o capitão, né, o Capitão Corona, ele é ridicularizado, o Brasil tem cada vez mais ficado isolado, e o pior, né, a gente está vendo, e aí como você até falou, Nathalie, eu esqueci de comentar, agora sim, o meia culpa, eu aproveito para comentar, eu esqueci que você tinha tocado no BID,
né, do que o Trump, né, tomou a decisão junto ao BID, mas me parece que o Trump está começando agora, talvez me parece que ele esteja trabalhando com a hipótese de que ele vai ser derrotado, então ele está tomando essas medidas que são medidas muito fortes, muito duras e que muito provavelmente o Joe Biden vai voltar atrás, né? Como sair da Organização Mundial da Saúde, né? Nomear o norte-americano para o BID, etc. Ou seja, parece que o Trump é como se estivesse assim, largando a mão, já que eu vou perder, deixa eu fazer o que eu quero fazer mesmo e deixa eu deixar meu estrago aqui, né? Mais ou menos assim. Porque o Trump está muito mal. O Trump está muito mal. Hoje o Trump seria derrotado. Os estados em que são os estados chaves, né, em que você tem sempre, né, onde o Obama ganhou, depois o Trump ganhou, o Trump está perdendo em todos, né, em relação ao Joe Biden. Então não só no voto popular o Joe Biden tem uma diferença de 10 a 15%, tem pesquisa que mostra 15%, então a diferença do Biden para o Trump é muito maior da diferença que era da Hillary para o Trump, e nos estados chaves o Biden está indo bem, e naqueles que ele estava atrás do Trump ele está se aproximando e com chances assim muito grandes de passar. Então me parece que o Trump, ele tá, se seguir nessa toada e errando do jeito que ele tá errando, ele vai perder, vai acabar perdendo. Então talvez ele tenha tomado essas medidas. E isso vai ter consequência para o Brasil. A gente vai ficar mais isolado, a gente vai ficar mais ridicularizado, né? E o governo, que já tá mal pra caramba, vai acabar ficando numa situação pior, porque ele vai perder a sua retórica interna também, voltada para o seu eleitorado, de somos aliados dos Estados Unidos, e, né, como o Eduardo Bolsonaro gosta de falar, não só fritou hambúrguer nos Estados Unidos, mas é amigo dos filhos do Trump, né? Aí ele vai ser amigo dos filhos do Trump, mas o Trump não é mais presidente, aí dane-se, né? Então não vai dar mais para usar o bonezinho Make America Great Again que ele gosta de usar. Então é uma situação muito complicada, né? Uma situação complicada e que a gente fica assim, a gente fica realmente perplexo e muito preocupado, porque o Brasil está indo mal, conduzindo mal, o número de mortes não para de aumentar, a tendência é aumentar. A gente talvez chegue a um dia aí que a gente terá 2 mil mortos por dia, né? É um ritmo muito forte, 2 milhões de infectados, porque a gente sempre tem que lembrar, né, Nathalie, que a gente tem que olhar não só o número de mortos, mas o número de infectados. Porque se a gente pensar que muito se fala, vamos imaginar, muito se fala, você é melhor que eu de matemática, muito se fala, né, que digamos, no espaço onde as pessoas contraem o Covid, 90% destas pessoas, né, será curada, mas 10% acabará, infelizmente, né, falecendo. Então, gente, faz o cálculo de 10% de 2 milhões. 10% de 2 milhões é gente pra caramba. É gente pra caramba. A gente tem 2 milhões de infectados. A gente tem que olhar que o número de infectados não para de aumentar. E é claro que essa forçação de normalidade vai fazer com que a gente aumente o número de infectados, né? Então, como a gente falou no início, Nathalie, se tem erro, o Brasil quer errar. Se tem um erro para errar, o Brasil vai lá e erra, né? O Brasil é aquela coisa, não pode ver uma decisão errada que ele fala, deixa comigo que eu erro. É triste isso, né? Mas é o que está acontecendo. Agora, eu só espero, para fechar esse raciocínio longo aqui, eu só espero que o Pazuello tome uma decisão, porque agora ele ficou também sob o holofote, né? Aliás, diga-se de passagem que o Ministério da Saúde soltou uma verba considerável que ele estava segurando, né, para auxiliar no combate à pandemia, desde que o ministro Gilmar Mendes acabou falando o que falou. Só para vocês terem noção. Ou seja, até a própria, né, fala do Gilmar Mendes, embora exagerada com genocídio, favoreceu que o Ministério da Saúde soltasse o orçamento que estava segurando. Um orçamento que já estava ali previsto para combate à pandemia. Então é uma série de loucuras, é uma série de erros que realmente, né, eu vou tentar não infartar, eu estou tentando, Vitória, não infartar mais, tá difícil. Mas é justamente isso, são tantos erros que você começa a perceber o quê? Não é possível errar tanto assim sem saber que você está errando. Aí você fica mais bravo ainda porque você começa a concluir o quê? Que os erros são propositais. Que tem aí uma estratégia, mesmo que seja louca e mesmo que seja absurda, de achar que ninguém vai se opor e que ninguém vai entender isso, né, de o governo chegar em 2022 e ganhar a eleição. Porque parece que é só isso que esse governo pensa, né? É muito triste. Mas enfim, vamos ver, né? Vamos ver o que vai acontecer nessa semana que virá. Mais uma vez, obrigado, né? E a gente fica aqui à disposição de vocês. É só agradecer, obrigado a todo mundo aí que teve a paciência de escutar, obrigado, Nathalie, sempre pelo convite, pela, né, conversa que é super interessante. E, gente, eu não quero, né, nem ser muito pessimista, nem depressivo, nem deixar todo mundo chateado no sábado à noite, tá? Vai dar tudo certo, a gente vai passar por isso, a gente vai aguentar, vamos conseguir, né? Mas é bom que a gente olhe os fatos.
Né? Para a gente conseguir melhor, a gente tem que olhar os fatos, a gente tem que olhar as coisas como elas são, e não querer que elas sejam do jeito que a gente deseja. Né? Eu fico até me sentindo mal, Nathalie, quando eu falo isso, porque parece que eu estou falando para criança. Eu sei que não são, ninguém é criança aqui, mas a gente está vivendo um Brasil tão maluco que a gente tem um presidente lá que fica com a camisa do Flamengo querendo fazer birra para a Globo, então aí você tem o presidente que é meio mimado, criança, né? Então é complicado. Enfim, mas é isso. Obrigado a todos e um bom final de semana. Até. Isso aí. Tchau.